Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, te apresento essa mensagem em tuas mãos, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó meu Deus, me ajude a pregoar essa mensagem, Senhor. Eu dependo da tua revelação em Cristo. Sem ti nada posso fazer. Ó Deus da salvação, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, eu consagro esse vídeo, consagro essa mensagem, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Amados irmãos, hoje o tema da mensagem é acerca da opressão. A opressão é uma palavra que faz mal a muitas pessoas. Opressão ao próximo não é uma arma espiritual a qual muitos pensam que faz parte da arma espiritual. Porque em 2 Coríntios 10, verso 4 vai dizer: como venceremos com as armas da luz? As armas da luz, não as armas carnais, para destruir as fortalezas. Quem quer agora a Deus? A opressão não faz parte de uma arma da luz, de uma arma espiritual aprovada por Deus, porque há armas espirituais aprovadas por Deus e há armas espirituais que não são aprovadas por Deus. A opressão não é uma arma espiritual aprovada por Deus. Porque na Bíblia, em Zacarias, Deus repreende a opressão dizendo: não oprimais o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre. E em Ezequiel, Deus vai exortar para que nós não venhamos a oprimir ninguém. O mundo adotou a opressão como uma arma espiritual de Deus para se defender. Mas a sua defesa não está no costume do mundo, não está na opressão. A sua defesa está em buscar o Senhor, e Ele será sua força, Ele será sua fortaleza, Ele será o seu refúgio. A sua proteção está em Deus, nas armas que Ele aprova. A espada do Senhor, a qual os anjos da igreja têm autoridade para usar, como está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 24, a espada do Senhor é inflamada, trará danos, conforme o seu proceder, conforme a sua decisão de prosseguir errando. A espada do Senhor te prejudicará enquanto você não se arrepender dos seus maus caminhos. O pastor, ele é espiritual,
ele precisa atender diversas pessoas. Como escaparemos, pois, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Ele disse: o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. A missão é ir por todo o mundo. Jonas, ele foi para Nínive e a missão dele era pregar o Evangelho em toda Nínive. Como ele faria isso, a não ser que fosse pelas almas espirituais em espírito e em verdade? Jonas levantava o altar, edificava o altar e agregava pessoas ali, e também anunciando em espírito e em verdade, porque senão ele não daria conta. Presta atenção na mensagem. Deus santo e poder e glória a ele seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Eu sou um vaso de barro, mas em mim habita o tesouro do Espírito Santo. Opressão é não, opressão é condenação, opressão é infligir o mandamento. Por isso você deve apartar da opressão ao próximo, porque a opressão são armas do inferno, das trevas, e você deve escolher a proteção nas armas da luz, no nome do Senhor Jesus Cristo, na oração, aleluia, crendo no Senhor, invocando o nome do Senhor. Salmo 56, verso 9: invoquei o nome do Senhor e meus adversários bateram em retirada. Aleluia, glória a Deus. Você tem que entender que a opressão são daqueles que são opressores, que são do inferno, que carregam a presença ruim. Deus santo e poder e glória, e você precisa se arrepender. Quem crê na glória a Deus? Não se vence o mal com o mal, porque o Espírito foi nos liberado. As coisas espirituais e as coisas carnais foram liberadas. Nós temos o livre acesso, o livre arbítrio, porém há um juízo das coisas espirituais e das coisas carnais. Quando você usa dentro da palavra de Deus, ele é fiel e verdadeiro e peleja com justiça, não há condenação. Mas quando você quer usar por parte até espiritual, mas quando a palavra reprova, é não. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque a palavra reprova. Se você tem uma justificação na palavra, não é reprovado pelo Senhor. Escândalo é quando você não tem o discernimento, é quando você não tem a justificação na palavra. Pelas suas palavras sereis justificados, pelas suas palavras serão condenados. Porque a Bíblia não se ensine na carne, a Bíblia se ensine espiritualmente. Você precisa não crer na aparência do pastor, você precisa crer na mensagem que o pastor apregoa. Não vingueis vós mesmos, porque a vingança vem do Senhor. Aleluia, é Ele que vingará os seus inimigos. Não é você indo lá e oprimindo, porque no combate espiritual contra as armas da luz você não vencerá. No combate espiritual você não vai conseguir vitória, e por isso os filhos do diabo, os filhos das trevas, eles vão para o físico e tentam cometer impiedade. Porque no espiritual não podem vencer, porque quem está em Cristo está na rocha. Quem está na rocha é resistente, suporta o vento, a tempestade. Tem o bom conselho do Senhor, está
está no direcionamento e não pode ter a fé abalada, porque aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Por isso os inimigos, quando não conseguem vencer você no espiritual com as armas das trevas, eles tentarão no físico. Mas a Bíblia diz que no Monte Sião haverá livramento, na presença do Senhor haverá livramento, cultuando a Deus, espantará todo demônio, todo mal contra a sua casa, toda impiedade, porque o anticristo mal não consegue ficar debaixo do resplendor da glória de Deus. Deus santo e poder e glória. A ferramenta do diabo é a opressão, a ferramenta do diabo é usar aquilo que a Bíblia reprova. Malditos opressores, se vocês não se arrependerem, vocês irão para o inferno. Eles falam a palavra, vão oprimir, oprime fulano, oprime ciclano, como se fosse normal, mas a opressão não é normal, é reprovada por Deus na Bíblia. Deus não oprime ninguém no juízo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer e amontoará as brasas sobre a sua cabeça, aleluia, dá-lhe a palavra, desde que não seja com opressão. Se vence o mal não com o mal, mas se vence o mal com o bem, não é oprimido, não é no achismo, não é nos sinais, é na razão, que é a palavra de Deus. É na razão que você não pode sair, é da razão que você não pode sair, é da razão da palavra do Senhor, porque céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não vão te passar. Sai dentro dos demônios, em nome de Jesus. Deus santo, poder e glória. Quem que agora? Muitos entrarão em achismo, filosofias, fábulas, mas a razão é a palavra de Deus que não passa. Muitos quererão ser profetas, quererão dar profetadas na sua vida, mas não é presente a razão. Profeta que é profeta, fala segundo as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é segundo o achismo, não é segundo filosofias, não é segundo sinais, porque falsos profetas se levantarão, operarão sinais e prodígios, que enganarão, se possível, até os escolhidos. Mas aleluia, glória a Deus, quem é profeta fala, veio a minha palavra do Senhor dizendo, aleluia, arrependei-vos e não fazei o mal com o mal, mas fazei com o bem. O bem é pregando a palavra, porque quando você prega a palavra verdade, se essa pessoa não se arrepender, o castigo de Deus virá severamente, porque ela conhece a palavra. Venceram com o sangue do Cordeiro e com o testemunho da palavra. É assim que você vence os seus inimigos. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quando a pessoa está cega, aleluia, e o atalaia não prega a palavra, essa pessoa, ela continuará fazendo maldade e ganhará tempo até alguém pregar a palavra para ela. Se alguém não pregar a palavra, essa pessoa morrerá e Deus requererá o sangue do atalaia,
você entende a responsabilidade daquele que conquista a palavra de Deus. Pregue com verdade o que tem a palha com o trigo. Quem carrega a palavra de Deus, ele redargue, porque se a mensagem não te redarguir, Deus não está na mensagem. Os louvores nos confortam, mas a mensagem nos chama para uma responsabilidade. E essa responsabilidade é a doutrina, é a obediência, é a disciplina. No teu trabalho tem disciplina, na academia tem disciplina, na sua casa tem disciplina, porque com Deus seria diferente se a disciplina vem dele, se o juízo vem dele e se ele reina sobre todas as coisas. Arrependei-vos da opressão. Teu santo poder e glória. Quando você, Jesus é fiel, quando você prega a palavra, não é que vai ficar mais estreito, é que o sofrimento vai acabar na sua vida. Jesus disse que meu povo perece por falta de conhecimento. Deus santo por glória. Se você não conhecer a palavra, a verdade, o teu sofrimento irá crescer. Pastor, eu não posso ouvir a palavra, a verdade, a lei, senão vai ficar muito estreito para mim. Mas aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Deus não trouxe o Evangelho para ficar estreito para você. Deus trouxe o Evangelho para a salvação. Deus santo e poder e glória. A tua proteção não está em promover o mal. Quem quer ver Jesus? A tua proteção está em promover o bem. É Jesus que te protege. O teu problema é que você olha para Jesus como se ele não existisse, como se ele não fosse o rei. Paulo escolhe o celibato, ficar solteiro, para mostrar, através da vida dele, que ele não precisava de pessoas para fazê-lo feliz, mas que ele precisava de algo que vivesse dentro dele, Cristo Jesus. Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo, é a solução para qualquer situação, independentemente qual seja. Cristo Jesus é a situação do teu problema.
Não importa a situação, porque Ele é o Deus do impossível. Agindo Ele, quem impedirá na sua vida? O milagre pode acontecer agora, mas os planos de Deus requer tempo. O projeto de Deus requer tempo. Bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, não de mal, a fim de dar o futuro que vocês esperam. Consegue compreender esse mistério? Deus deu um projeto para a sua vida, Deus deu uma história para a sua vida, e você precisa confiar em Deus. É Ele que faz, Ele que opera, Ele que prega, não é o homem. O homem tenta se promover através das coisas, mas quem te promove não é o homem, não é você. Quem te promove é o Espírito Santo da fortaleza, é o Deus Todo-Poderoso. Quando você dedicar-se no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Não ouça quem quer se promover. Mulheres ciumentas, atrapalhando a obra de Deus por causa do ciúme. Deus repreenderá vocês. Crianças na fé só tem tamanho. Por isso, meus amados irmãos, prega a palavra sem oprimir, porque Deus não oprime ninguém no juízo. Prega a palavra na internet, nas ruas, mostre o seu rosto, porque Cristo disse: ai daquele que se vergonhar de mim e das minhas palavras. Eu me envergonharei dele quando voltar na glória de meu Pai. Deus santo e poder e glória. A pessoa quer ser pregadora, mas não quer assumir que é pregador. Você precisa mostrar o seu rosto, compartilhar o Evangelho na virtude, na unção. Evangelismo te puxará para o Evangelho. O evangelismo que você está ouvindo, uma palavra compartilhada, uma revelação, te puxará, te empurrará para a mensagem com virtude. Missão evangelística é compartilhar um versículo, um panfleto, um cartão de visita, porque Cristo visita, bate a porta do seu coração. Missão missionária é agregar.
Deus Santo de poder e glória. O Brasil é um país que corre atrás da fama. Eles não sabem esperar o tempo certo. O Brasil, muitos aqui que prosperaram, não imitaram ao Senhor quando estava no deserto. Jesus estava no deserto e Satanás disse para ele: te dou todos os reinos da terra, se prostrado me adorar. E Jesus o repreendeu. Deus Santo de poder e glória. Somente o Senhor, ao Senhor prestarás culto. Quantas pessoas têm pedido a unção? Quantas pessoas têm pedido o ministério? Quantas pessoas têm vendido o caráter por causa do dinheiro? Deus não prospera ninguém da noite para o dia sem passar pelo deserto, sem passar pela humilhação do mundo, não humilhação de pessoas que se dizem cristãs. Deus não precisa da tua ajuda para treinar ninguém. O mundo já treina. Jesus disse: assim como o mundo me odiou, odiará a vocês. Consegue compreender esse mistério? Porém, Cristo está no domínio. O mundo pode estar em trevas, mas o domínio do poder está em Cristo. Por isso não é quem tem maior número na Bíblia, no mundo, perdão, na Bíblia, quem tem o maior número perde, porque não tem o maior poder. Quem tem o maior poder vence, e o maior poder está em Deus. Porém, no início será difícil, no início você será desprezado, no início você será pequeno. Porém, quando Deus te exaltar, não venha contar o número de pessoas que estão ao seu lado, mas você deve dar glória para Deus. Você deve glorificar o nome do Senhor. Davi foi contar o exército e Deus o exortou, porque ele não confiou, não depositou a sua confiança naquele que tinha dado vitórias a ele desde o início, quando ele era um menino. Contra o leão, contra o urso, contra o gigante. Uns podem confiar em carros, cavalos, mas nós faremos menção em nome do Senhor. Essa é a nossa vitória, a confiança no Deus Todo-Poderoso. É Ele que dá força ao cansado, dá vigor. Aquele que não tem vigor é o Senhor dos exércitos. Deus Santo de poder e glória. Ele te dará a vitória. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Porém, nós fazemos a nossa parte.
E Deus fará dele. Com a razão, com a fé, que não é pela vista, é pela fé, mas a fé racional, que é a razão. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida poderosamente para a glória de Deus. Deus Santo poder e glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, te apresento essa oração aqui, Senhor. Perdoa as minhas falhas, as transgressões, tudo que pensei, meu Pai, que desagradou, Senhor. Senhor, o Senhor vem estar visitando essas vidas, meu Deus, que venha haver libertação, cura, livramentos, batismo com o Espírito Santo, ó Deus da salvação. Sabemos que a luta é grande, a batalha é travada, tem que estar ligado para entender as coisas de Deus, ligado na mensagem, não importa. Muitos querem entrar em fábulas, contendas, saber o que convém saber. Deus Santo de poder e glória, nós estamos aqui nessa oração, quero profetizar a bênção, a vitória, o livramento, ó Deus da salvação. Das graças, das forças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra-nos dos usurpadores de mistério, que querem usurpar o mistério, os lobos. Paulo disse após a partida: virão lobos devoradores, que destruirão o rebanho. Tudo aquilo que quer ser maior, menor, competições, fora daquilo que o Senhor estabeleceu, porque nós sabemos que no esporte tem competição, mas ela é esportiva. Profissionalismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.